Uma supervisora de fábrica resolve uma crise de produção daquelas bem tensas em uma linha de montagem. Milênios atrás, na Babilônia, um jovem profeta simplesmente se recusa a comer o banquete do rei. E, bom, num futuro que o autor enxerga como super iminente, tipo batendo na porta, leis climáticas globais tentam ditar o dia exato em que o mundo inteiro deve parar e descansar. Olha, é uma mistura bem inusitada. Demais. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento que conecta esses três cenários que parecem impossíveis de se misturarem, sabe? É uma daquelas costuras narrativas que pegam a gente totalmente de surpresa. Sim, e para quem tá ouvindo a gente, só para contextualizar, o material que a gente tem em mãos hoje é super recente. Ele é datado de hoje mesmo, 6 de abril de 2026. Isso, ele foi escrito por um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes. E um detalhe importante, ele é fortemente embasado na literatura e nas visões teológicas da Ellen G. White. Exato. E a nossa missão aqui precisa ficar muito clara logo de cara, né? Com certeza. A gente não tá aqui para validar doutrinas ou, sei lá, endossar profecias apocalípticas ou julgar se essas visões geopolíticas são viáveis ou não. Não é um debate religioso. Perfeito, não é. O nosso objetivo nessa análise de hoje é puramente dissecar a arquitetura desse texto. A gente quer entender a engenharia argumentativa do autor. Como ele monta esse quebra-cabeça. Isso. Porque o cerne do que ele propõe é que a obediência a princípios divinos não é tipo um cabresto que restringe a liberdade humana. Na visão dele, é exatamente o oposto. É a única ferramenta capaz de libertar a mente e abrir um portal literal para a eternidade. E o que torna essa leitura tão intrigante é justamente a forma como ele constrói essa defesa. Sabe? Como assim? Bom, o autor não começa o texto com trombetas do Apocalipse, nem com bestas proféticas surgindo do mar. Ele obriga quem está lendo a olhar primeiro para o chão de uma fábrica têxtil. Ah, sim, a história da Mariana. Exatamente. Ele ancora conceitos filosóficos e teológicos super pesados na rotina mais maçante e exaustiva possível do dia a dia. E a premissa que o documento introduz através da Mariana é algo que a gente poderia chamar de uma agricultura mental preventiva. Adorei o termo, agricultura mental. É bem isso. O texto fala muito sobre ocupar antecipadamente o terreno da nossa mente, né, para impedir que o mal se desenvolva lá dentro. Mas detalhe um pouco pra gente, como que a rotina da Mariana ilustra essa teoria na prática? Então, a fonte descreve a Mariana como alguém que está lidando com um pacote completo do esgotamento moderno. Trânsito caótico, filhos pequenos em casa para gerenciar, e a supervisão de uma fábrica que é cheia de atritos. Aquela panela de pressão. Uma panela de pressão total. Só que o diferencial dela é um hábito que, segundo o texto, gerava até zombarias dos outros colegas de trabalho. Nossa, imagino. Pois é, todos os dias, no intervalo do almoço, ela se isola no escritório para ler 3 capítulos da Bíblia. No meio do expediente. Isso, naquele tempinho do almoço. E o texto faz questão de mostrar que, isso não é um passe de mágica, sabe? A Mariana não vira uma executiva perfeita que flutua pelos corredores distribuindo sorrisos. Ela continua sendo humana. Mas a prova de fogo acontece mesmo quando a fábrica entra em colapso. Exato. O bicho pega. O texto descreve que um lote inteiro de produção sai com defeito e... o que acontece numa empresa quando um lote gigantesco é perdido? O instinto básico de sobrevivência corporativa entra em ação na hora. É o famoso salve-se quem puder. Salve-se quem puder. A gerência entra em pânico, o clima fica totalmente radioativo e começa aquela caça às bruxas terrível para achar um culpado e, claro, salvar a própria pele. É o que eu falei da agricultura, né? É o mato alto tomando conta do terreno. Precisamente. Se não tem sementes boas plantadas ali antes, as ervas daninhas do desespero e daquela reação instintiva vão dominar tudo. Mas a Mariana não entra nessa onda. Não. A atitude dela quebra o padrão completamente. Ela pede um prazo de 3 dias para a diretoria e, em vez de focar na punição, de achar um bode expiatório, ela foca no diálogo. Interessante. O texto aponta que ela usou um princípio extraído justamente daquelas leituras dela no almoço. O princípio de que cada problema esconde uma pessoa. Cada problema esconde uma pessoa. Que forte isso. Muito forte. Então ela conversa com a equipe, mas sem aquele tom acusatório, sabe?
Ela acaba descobrindo que o erro surgiu de um mal-entendido com o manual de uma máquina nova que chegou. Ah, falha de comunicação básica. Isso. E aí ela vai atrás de um funcionário aposentado, cujos conhecimentos práticos estavam sendo totalmente esnobados pela nova gestão da fábrica. E com a ajuda desse aposentado, ela finalmente resolve a crise. Exatamente. Agora, lendo com atenção esse pedaço, o argumento do autor não é de que ler a Bíblia ensina engenharia mecânica, né? Nem gestão de crise corporativa. Claro que não. Então, como o texto explica a mecânica interna dessa transformação nela? O que mudou de verdade? A mecânica principal aí é o foco atencional. O documento argumenta que a disciplina de ocupar o terreno da mente através daquela leitura constante tornou a Mariana uma pessoa presente. Presente no aqui e agora. Isso. Enquanto os outros supervisores estavam sendo engolidos pela ansiedade, que, vamos combinar, é uma reação automática a uma ameaça, a mente dela já estava ancorada numa estrutura de valores totalmente diferente. Faz sentido. O texto até aponta que essa prática capacitou ela a enxergar variáveis que o pânico geralmente esconde. Perfeito. Ela manteve a calma porque o terreno mental dela já estava ocupado por uma lógica que valoriza o ser humano acima dessa caça às bruxas do mundo corporativo. Nossa, é fascinante. Ela meio que capinou a própria mente antes da crise sequer chegar. E o que me chamou muita atenção, me deixou muito curiosa lendo, é como o documento pega um evento super moderno de fábrica e joga uma âncora milênios para trás. Sim, ele dá um salto histórico gigante. O autor afirma que a atitude da Mariana não é novidade nenhuma. Ela está apenas aplicando a mesma agricultura mental que foi usada por profetas e apóstolos lá na antiguidade. Ele cria meio que uma linhagem contínua. E o primeiro exemplo que ele destrincha para provar essa linhagem é o do profeta Daniel, lá na Babilônia. O texto relata aquele momento clássico que muita gente conhece, em que o Daniel, ainda jovem, no cativeiro, se recusa a comer as iguarias e a tomar o vinho da mesa do rei babilônico. Mas espera, vamos detalhar o raciocínio do autor aqui. Porque a história do Daniel, geralmente, quando a gente escuta, é sempre contada como se ele fizesse um jejum de sacrifício e, em troca, Deus o recompensasse com visões místicas do futuro. Como uma moeda de troca, né? Exato. Mas a leitura que o nosso documento de hoje faz altera completamente essa ordem de causalidade. Altera demais. O argumento central da fonte é que a decisão do Daniel de não comer não foi uma transação comercial com o divino para obter revelações. Não foi um pagamento. De forma alguma. A comida do rei representava a assimilação cultural e moral daquele império opressor. Ao recusar, o Daniel estava apenas fazendo a manutenção do seu terreno mental. Igual a Mariana. Ah, entendi. Ele estava mantendo a obediência firme nas pequenas escolhas do dia a dia. E o texto defende que foi essa obediência prévia, essa fidelidade básica dele, que abriu as comportas cognitivas para ele conseguir receber a sabedoria e as visões. Então a visão não foi o prêmio, foi a consequência natural de ter uma mente despoluída. Isso, ele estava com a mente preparada. Ele não deixou o Império da Babilônia plantar sementes na cabeça dele. E o texto continua puxando esses fios da antiguidade, né? Ele traz o profeta Miqueias no capítulo 6, versículo 8. O autor usa o Miqueias para bater de frente com aquela ideia de religião puramente mecânica. É bem isso. O Miqueias contrasta diretamente os rituais vazios de sacrifício da época com a verdadeira exigência divina, que, segundo o texto, é uma tríade simples: fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Contrapondo a ideia de que você só precisa cumprir um rito e tá tudo certo. Exato. O documento usa isso para reforçar que a obediência não é tipo uma lista de verificação burocrática, é uma postura ética contínua da pessoa. E logo em seguida ele amarra isso com a visão do profeta Zacarias. Ah, sim, a história do sacerdote Josué. Isso, o sacerdote Josué, cujas vestes sujas são trocadas por Deus por roupas limpas. Sabe que essa metáfora das vestes é bem complexa. O autor usa essa imagem para equilibrar a ideia da graça divina com a necessidade de continuar sendo obediente depois. Tipo, a graça tira a sua roupa suja, mas isso não significa que você pode ir correndo se jogar na poça de lama de novo. Bem pensado. O texto é cirúrgico nesse ponto mesmo.
A graça divina limpa a pessoa, claro, mas ela fundamenta a obediência que vem depois. Ela não anula essa necessidade de obediência. E o autor não para no Antigo Testamento. Para não deixar furo nessa narrativa, ele estende esse fio condutor lá para o Novo Testamento, passando direto pelos apóstolos, Sim, ele cita o apóstolo Pedro. que fala da boa conduta como o maior argumento de um cristão, certo? Exato. Depois ele cita Tiago, usando aquele famoso argumento de que a fé do patriarca Abraão só se materializou de verdade porque foi acompanhada de obras e atitudes de obediência prática. A fé que age. Isso, e ele culmina no apóstolo João. O texto mostra como João funde a obediência e o amor numa coisa só. Para ele, amar é, intrinsecamente, guardar os mandamentos. E aqui, olha, a gente entra num gargalo muito interessante dessa argumentação. Porque a gente tem que ser honesto. No mundo secular de hoje, a própria palavra obediência carrega um peso terrível. É uma palavra quase proibida para muita gente. Total, soa como submissão cega, né? Ou ausência de pensamento crítico, ou simplesmente a perda completa da nossa autonomia. Então, como é que esse autor consegue defender esse paradoxo de que se curvar uma lei de milhares de anos atrás é, na verdade, a expressão máxima de liberdade? É uma excelente pergunta. Ele resolve esse paradoxo mudando a nossa perspectiva sobre o que é a nossa realidade atual. Mudando como? Na lógica interna que o texto constrói, a obediência a Deus não é um esforço mecânico, não é uma restrição que te prende. Ela é descrita como a resposta orgânica de uma mente que finalmente entendeu como o universo realmente funciona. Nossa, profundo isso. E o autor coloca essa ideia em contraste direto com a cultura do imediatismo que a gente vive hoje. Aquela cultura em que a gente é governado o tempo todo por notificações apitando no celular, algoritmos dizendo que a gente tem que comprar, reações rápidas nas redes sociais. Exato, essa ansiedade constante. O documento argumenta que a nossa suposta liberdade secular moderna, na verdade, nos escraviza a esses impulsos de curto prazo que só esgotam a nossa mente. A gente acha que é livre, mas está preso no vício do clique. Exatamente. Então, submeter-se à lei do Criador não é perder a autonomia. Pelo contrário, é um alinhamento deliberado com uma sabedoria superior, de longo prazo. Pensa na Mariana lá na fábrica. Voltamos para Mariana. Sim, ela não estava limitada ou perdendo tempo por estar lendo a Bíblia no almoço. Ela estava livre do pânico que escravizava todos os outros gerentes. A obediência nesse contexto é apresentada como um escudo protetor contra o vazio e o caos moderno. É uma proteção para a mente. E se essa obediência muda as nossas reações emocionais orgânicas, como o caso do pânico da Mariana, o autor vai ainda além. Ele diz que ela altera literalmente o nosso processamento cognitivo. Sim, ele entra na parte intelectual. E é aqui que o material me deixou muito surpresa. Porque ele introduz as reflexões daquela autora, a Ellen G. White, para fazer uma afirmação, olha, extremamente ousada sobre a inteligência humana. É uma virada conceitual bem forte no texto. Ele cita uma obra específica dela chamada Christian Temperance and Bible Hygiene. E o argumento que ele retira dali é que o estudo imersivo e constante da Bíblia torna o ser humano forte no intelecto. Forte no intelecto? Isso. A premissa é que, ao forçar a mente a compreender temas tão sublimes e complexos, além de questões de moralidade eterna, a pessoa desenvolve faculdades de discernimento e de análise crítica que nenhuma outra disciplina acadêmica conseguiria desenvolver. E isso vira o senso comum completamente de cabeça para baixo. Vira totalmente. Porque a crítica número 1, que quem observa a religião de fora costuma fazer, é de que o dogma desliga o cérebro da pessoa. A ideia popular é tipo, você aceita algo pela fé e pronto, para de fazer perguntas difíceis. É o que a maioria pensa, né? Exato. Mas o documento está defendendo que a submissão a essa lei divina, na verdade, eleva a capacidade de raciocínio. Como que essa matemática fecha na cabeça do autor? Fecha através da forma como o texto redefine o próprio objetivo da inteligência. Pensa em como a gente treina o nosso intelecto hoje, nas escolas e no mercado de trabalho. A gente aprende a decorar dados, passar em provas. Aprende a reter dados, otimizar processos, programar códigos. É tudo sempre focado em produtividade máxima, em ser uma engrenagem eficiente. Produtividade a qualquer custo. Isso. E a visão apresentada pela autora citada
e que é super explorada pelo autor do documento, afirma que a mente treinada apenas nisso, mais cedo ou mais tarde, se esgota, porque ela foca só no utilitarismo raso das coisas. Entendi. Agora, quando o intelecto se submete ao estudo daquelas leis divinas e eternas, ele passa a discernir não apenas os fatos crus, mas o significado e o propósito ético por trás de cada fato. Então não é só sobre saber como a máquina do mundo funciona, mas entender o porquê de ela existir em primeiro lugar. Exatamente. O texto usa a ideia de que a vida secular atual esgota as pessoas com essa busca insaciável pelo ter mais, o tempo todo querendo mais. A mente cultivada por esse estudo espiritual desenvolve a capacidade de apreciar o suficiente. Saber quando parar. E a analogia que o autor usa nessa parte é muito boa. Ele diz que a vida presente, a vida que a gente tem agora, é como um currículo escolar preparatório para a vida imortal. Como se a gente estivesse num vestibular da eternidade. É um estágio. Cada escolha ética, cada momento de obediência ou resistência, não é só uma regrinha cumprida para evitar um castigo divino. É o exercício prático de um músculo espiritual. Um músculo espiritual. Entendi. O intelecto é elevado porque ele está sendo treinado para operar numa escala de eternidade, e não apenas pensando no lucro do próximo trimestre fiscal da empresa. Faz muito sentido dentro da lógica dele. E, bom, se essa mente cultivada e tão inteligente está sendo preparada de forma tão intensa para essa eternidade, a lógica do autor também dita que esse músculo espiritual vai passar por um teste de carga máximo. O teste final. Exatamente. E é aqui que o texto dá uma guinada que eu achei vertiginosa. Ele sai da filosofia pessoal e do chão de fábrica e vai direto para a geopolítica global. É um salto e tanto. E, novamente, acho que vale a pena a gente frisar para quem acompanha a nossa análise. A partir de agora, a gente vai destrinchar a interpretação de eventos escatológicos, né, os eventos do fim dos tempos, que o documento propõe, mas sempre com aquele nosso foco de entender como ele monta essa teoria. Sim, mantendo a imparcialidade sempre. Sem tomar lados políticos, nem dizer se a crença está certa ou errada. É fundamental manter esse distanciamento aqui, porque, como você falou, o salto é gigante. O argumento agora é que toda a história humana é como uma longa contagem regressiva para um teste global de lealdade. E para justificar isso, o autor volta lá no profeta Daniel. Aquele mesmo do começo. O mesmo. Mas agora, ele vai no capítulo 2 do livro. Ele resgata aquela visão muito simbólica de uma estátua gigante. Ah, sim, a estátua feita de vários metais diferentes, né? Isso mesmo. A estátua que representa a sucessão dos grandes impérios mundiais ao longo da história. E quando chega na base, nas pernas de ferro, o documento identifica esse quarto império profético como Roma. E o detalhe é que o texto não fala apenas de Roma como o antigo Império dos Césares, né? Ele foca muito na transição histórica desse império para o que se tornou o poder papal em Roma. Exato. E a peça-chave dessa engenharia argumentativa toda é um evento histórico real. O autor aponta lá para o ano 321 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano? Foi quando o imperador romano Constantino instituiu a mudança oficial do dia de descanso do império. Ele pegou o dia que era considerado bíblico, o sábado, o 7º dia da semana, e transferiu toda a solenidade do descanso para o primeiro dia da semana, que é o domingo, venerando o dia do sol. E o que o texto faz de forma muito astuta é pegar esse decreto de mais de 1.600 anos atrás e usá-lo como um molde para ler as tensões do nosso presente e do nosso futuro. É como um padrão que se repete. Exato. O documento lança um alerta super sério sobre o que ele chama de propostas para um domingo verde global. O famoso Domingo Verde. Isso. A ideia de que o mundo, cada vez mais desesperado diante das crises de mudança climática, do aquecimento global, precisaria estabelecer um dia internacional de descanso obrigatório para todo mundo. Para dar um respiro para a natureza. Exatamente. Focado em reduzir emissões de carbono, parar todas as fábricas, tirar os carros das ruas e, em tese, salvar o planeta do colapso ambiental. E a fonte que estamos analisando conecta essa possível legislação ambiental contemporânea a certas práticas bem antigas dos Estados Unidos. Quais práticas? Umas leis conhecidas como Blue Laws, ou leis dominicais.
Eram leis que, lá no passado, proibiam estritamente o comércio, o trabalho secular e até certas formas de lazer aos domingos, por motivos puramente religiosos. Ah, entendi. A diferença agora, segundo o alerta do autor, é que isso voltaria numa escala global, justificado pelo clima, e seria um monitoramento totalmente digital. E o texto vai ainda mais longe. Ele afirma que uma lei dessas, se fosse apoiada e impulsionada pelos Estados Unidos... E vale a dizer, ele identifica nas profecias como sendo a besta que surge da terra, lá de Apocalipse. Isso. Se os Estados Unidos impulsionassem isso, seria o cumprimento literal da profecia do sinal da besta. Nosso famoso sinal da besta ou a marca da besta, que o livro do Apocalipse diz que vai ser exigido no fim dos tempos para que qualquer pessoa possa comprar ou vender qualquer coisa na sociedade. Esse mesmo. Mas espera aí, vamos pausar e analisar a mecânica por trás dessa ideia. O autor pega pautas super atuais, tipo o ativismo climático, a proteção do meio ambiente, e enquadra tudo isso como sendo a ferramenta que vai desencadear o fim do mundo. É audacioso. Muito. Deixa eu ver se eu peguei a lógica interna dele direitinho. Como é que um dia de descanso ecológico, feito para ajudar o planeta, se transforma na visão dele, na fronteira final entre adorar a Deus de verdade ou adorar a criatura? No fundo, é uma questão de quem tem a jurisdição sobre o nosso tempo. Olha, essa é a leitura perfeita da mecânica secreta do texto. Atingiu o ponto central. Toda aquela discussão que a gente teve até aqui, sobre obediência, sobre a Mariana plantando boas sementes na própria mente, culmina exatamente nisso. Como assim? Na teologia que o documento expõe, o sábado do sétimo dia não é uma mera folga no calendário para você dormir até mais tarde. Ele é visto como o selo de autoridade que identifica o Criador original lá do livro de Gênesis. Tá, entendi a importância do símbolo. Então, quando um poder humano qualquer, seja um governo secular muito bem intencionado focado no clima, ou uma superinstituição religiosa, impõe a guarda obrigatória de um outro dia, a verdadeira questão não é o descanso em si. A questão é a lealdade. Exatamente. A questão é a lealdade. É tipo reconhecer a autoridade da instituição humana que teve o poder de alterar a lei, em vez de reconhecer o legislador original que criou a lei no começo do mundo. Perfeito. Se o Estado ou um sistema global unificado disser para a população, olha, você tem que descansar obrigatoriamente no domingo sob pena de sanções econômicas pesadas, de ter sua conta bancária travada e não poder comprar nem vender. A obediência a essa ordem específica se torna, na visão do autor, um ato de adoração a esses sistemas humanos caídos. Exato. É a criatura venerando as regras e a suposta salvação criada pela própria criatura. E a ligação com o começo do texto é clara. Se a mente da pessoa não passou por aquela agricultura mental preventiva que a gente mencionou... O mato alto cresce. Sim. Na hora em que houver uma crise climática global absurda e o pânico se instaurar no mundo todo, essa pessoa vai simplesmente aceitar a imposição do Estado. Da mesma forma automática que os gerentes da Mariana entraram em pânico e quiseram punir qualquer um na fábrica. Perfeita analogia. É impressionante como ele amarra todas as pontas da narrativa, né? A supervisora lá, resolvendo de boa o lote defeituoso de tecido, estava no microcosmo, treinando exatamente o mesmo músculo espiritual que o documento afirma que vai ser exigido no ápice final da história humana. É tudo uma questão de escala. Sim, tipo, se você não consegue manter a postura e obedecer aos seus princípios e se deixa corromper por uma simples crise de escritório, como é que você vai resistir quando o mundo inteiro e a economia global tentarem forçar uma marca de lealdade sobre o uso do seu tempo livre? Profecias apocalípticas andam de mãos dadas o tempo todo, na mesma rua. O fio condutor começa de um jeito tão silencioso, sabe? Numa sala fechada com alguém lendo a Bíblia no horário de almoço. Longe de qualquer holofote. Isso. E esse pequeno ato diário de obediência vai afiando o intelecto da pessoa, permitindo que ela veja além da loucura moderna, além daquelas exigências rasas de produtividade. E, no fim das contas, esse intelecto que foi fortalecido se torna o único escudo cognitivo capaz de resistir quando esses poderes globais tentarem, na visão do texto, usurpar do Criador a autoridade máxima sobre o nosso calendário
e sobre o nosso direito ao descanso sagrado. Exatamente isso. Gente, e tudo isso nos leva a uma reflexão final que eu acho que transcende totalmente a teologia específica desse documento. Com certeza. Tem uma lição universal aí, tem. Porque quem acompanha essa lógica até o fim, mesmo não compartilhando da visão teológica de que um domingo verde vá cumprir literalmente profecias do Apocalipse, inevitavelmente se depara com um questionamento filosófico universal sobre as ideias de tempo e descanso. É uma provocação muito atual. Muito. O texto foca nessa ameaça iminente, de governos ou impérios ou instituições religiosas gigantes ditarem o momento do nosso descanso lá no futuro, mas a provocação real que fica com a gente baseada em toda essa análise é muito mais imediata do que o fim do mundo. Sim, porque a necessidade de se ter controle sobre o próprio terreno da mente é um desafio da nossa vida contemporânea agora, é hoje. Pensemos na nossa rotina. Na rotina de quem está ouvindo a gente. Se a sua mente é um terreno fértil, quem é que está plantando as sementes nela agora? Excelente ponto. A gente teme decretos governamentais globais sobre o que a gente pode fazer no nosso tempo livre lá na frente. Mas a grande verdade é, para quem a gente já terceirizou as nossas pausas hoje? A gente entregou nosso tempo de bandeja. Entregou. Pensa bem, quando você deita super exausto no sofá depois de um dia de trabalho maçante e começa a rolar a tela do celular por 2 horas contínuas, só consumindo aqueles vídeos curtos sem nem perceber o tempo passar? É hipnótico. Você escolheu genuinamente esse formato de descanso? Ou será que um algoritmo, criado por uma mega empresa de tecnologia lá no Vale do Silício, movido puramente pela economia da atenção e pela produtividade infinita deles, acabou de ditar com precisão cirúrgica como você vai gastar o seu precioso tempo de parada? É a marca da besta digital, de certa forma, roubando nosso tempo. É assustador quando a gente pensa por esse lado. Fica aí o questionamento super válido de hoje. Será que a gente está cultivando a nossa mente com intenção real, plantando nossas próprias sementes, ou será que a gente já abaixou a cabeça e aceitou a marca silenciosa da distração que o mundo moderno impõe na gente? Uma baita reflexão para encerrar. Foi uma jornada em tanto. Até a nossa próxima exploração, pessoal!